Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Planetário da URGS. Este lugar, que há quase 50 anos tem recebido as pessoas para experiências únicas em sua cúpula, agora se adapta ao formato digital, para que as viagens pelo cosmos continuem enquanto as sessões presenciais não são possíveis. A partir de agora, vamos conhecer as histórias de algumas mulheres que contribuíram com a astronomia. Desejamos a todos e a todas um agradável programa. Há séculos, a humanidade tem olhado para o céu, para a Terra, para os livros, a fim de tentar responder perguntas e decifrar os enigmas do universo e do nosso planeta. A ciência evoluiu muito com o passar das décadas, pois homens e mulheres tinham o mesmo objetivo, que era buscar entender os fenômenos que os cercavam. Apesar disso, as mulheres não tiveram as mesmas oportunidades que os homens e precisaram lutar pelo direito de estudar, de pesquisar e de serem ouvidas. Há muitos nomes de mulheres incríveis para serem citados e muita luta para ser reconhecida, além de suas descobertas que mudaram a forma como vemos o mundo. Todas deveriam ter sua história contada, tanto pelos desafios quanto pelas conquistas e vitórias. Neste programa, vamos apresentar apenas alguns dos grandes nomes que contribuíram com a astronomia. Para começar a trajetória pela história da ciência, vamos falar de uma das primeiras mulheres documentadas como matemática, astrônoma e filósofa, que nasceu entre 350 e 370, em Alexandria, no Egito. Hipátia foi uma mulher incrível que inspirou, ensinou e auxiliou muito na evolução da ciência. Com os ensinamentos do pai, seguiu a trajetória científica e conseguiu inclusive superá-lo e tornar-se professora da Academia de Alexandria, onde passou a maior parte de seus estudos. Muitos matemáticos recorriam a ela para pedir auxílio para suas dúvidas. Ela criou o primeiro astrolábio e mapeou muitas estrelas. Hipátia dedicou a vida aos estudos e a ensinar, mas foi brutalmente assassinada por pagãos religiosos, devido a seus estudos e divulgação sobre ciência, que iam contra as crenças da época. Ela tornou-se um símbolo de conhecimento sobre a ignorância. Tornou-se uma luz que ilumina e inspira cientistas de todo o mundo. A explicação de como os equinócios ocorrem e como podemos calcular veio através das pesquisas da astrônoma Wang Jiani, cientista chinesa da dinastia Qin, que nasceu em 1768. O século XVIII não era nada promissor para as mulheres que escolheram seguir carreira científica. Wang precisou desobedecer aos costumes feudais, em que mulheres não podiam trabalhar nem estudar. Naquela época, a forma como acontecem os eclipses ainda era um fato desconhecido. Então, Wang montou seu próprio modelo para explicar esses fenômenos. Sua dificuldade em matemática a desapontava, mas não a impediu de estudar o suficiente para superá-la e publicar 5 livros de cálculo para iniciantes. Wang Jiani faleceu em 1797, aos 29 anos, deixando como legado inúmeras realizações científicas. Williamina Patton Stevens Fleming, astrônoma escocesa, nascida em 1857.
criou e ajudou a desenvolver um sistema de classificação para as estrelas, denominado como Sistema Pickering-Fleming. Catalogou milhares de estrelas e outros fenômenos astronômicos. É conhecida principalmente pela descoberta da nebulosa Cabeça de Cavalo, em 1888. Teve algumas de suas publicações negligenciadas por ser mulher. Entretanto, suas conquistas foram reconhecidas no meio acadêmico, pois muitos a conheciam e sabiam do seu trabalho. Foi de grande influência para as mulheres, pois defendia abertamente em palestras o direito à educação e as mesmas oportunidades que os homens. Faleceu em 1911, com 54 anos, devido a uma pneumonia. Williamina publicou diversos trabalhos, e um deles serviu de base para Annie Jump Cannon, que aprimorou esse estudo e desenvolveu com Edward Charles Pickering a classificação que é utilizada na astronomia contemporânea. Denominado de Esquema de Classificação de Harvard, essa foi a primeira tentativa de organizar e classificar estrelas, baseadas em suas temperaturas e tipos espectrais. A mãe de Annie Jump Cannon foi a primeira pessoa a ensiná-la sobre constelações e também a encorajou a estudar o que amava. Estudou com uma das poucas professoras de física da época, Sarah Frances Whiting, que a contratou como sua assistente. Annie se aposentou em 1940 e durante toda a sua carreira encorajou mulheres a seguirem na área da astronomia e contribuiu para que elas ganhassem respeito e aceitação na comunidade científica. Qual é a composição do Sol? Como saber o que ocorre no seu interior e quais elementos químicos estão presentes? Uma astrônoma e astrofísica foi a primeira pessoa a descobrir que o Sol é composto principalmente por hidrogênio, pois até então a teoria mais aceita era de que a composição do Sol era semelhante à da Terra. Cecilia Payne Gaposchkin nasceu em 1900 e sempre foi apaixonada pela ciência. Despertou interesse em astronomia e física após assistir uma palestra relacionando o eclipse solar de 1919 com a teoria da relatividade de Einstein. Teve muita dificuldade em estudar, pois não aceitavam mulheres em cursos mais avançados, o que a levou a sair de sua terra natal. Em sua pesquisa, descobriu que o Sol é formado pelos elementos hidrogênio e hélio, o que era um fato controverso para a época. O astrônomo Henry Russell lhe disse que tais resultados eram impossíveis. Cecília concluiu seu estudo dizendo que suas conclusões provavelmente estavam erradas. Escreveu um livro em 1925, baseado em sua pesquisa, na qual dizia que o hidrogênio era o elemento predominante das estrelas e o mais abundante do universo. 4 anos mais tarde, Russell chegou às mesmas conclusões de Cecília por outros meios e publicou seu trabalho. Comentou brevemente a pesquisa de Cecília, mas recebeu todo o crédito pela descoberta. Essa foi uma dentre as contribuições de Cecília para a astronomia. Como era conhecida apenas como uma assistente, somente em 1938 foi reconhecida como astrônoma e em 1956 tornou-se a primeira professora de Harvard. Após 10 tentativas, o primeiro pouso na Lua tripulado por norte-americanos ocorreu em 1969. E assim o Apollo 11 ficou conhecido como um marco para a astrofísica e a aeronáutica. O que poucas pessoas sabem é que tudo isso foi possível graças aos cálculos da cientista Katherine Johnson. Nascida em 1918, começou a demonstrar um grande domínio pela matemática desde cedo, o que foi logo percebido pelos seus pais. Infelizmente, na região onde Katherine vivia, as escolas não ofereciam ensino para pessoas negras após a 8ª série. Por conta disso, precisou frequentar as escolas de outras regiões. Se formou no ensino médio aos 14 anos e aos 15 já havia entrado na universidade, na qual se formou aos 18 anos. Em 1950, foi contratada pela NASA e seu trabalho de liderança se estendeu por décadas, levando ao projeto dos ônibus espaciais e planos iniciais para a missão a Marte.
Foi considerada a matemática do ano em 1997 e foi reconhecida como uma das 100 mulheres mais influentes pela BBC em 2016. Se aposentou após 33 anos de trabalho, ajudando astronautas a irem para o espaço e voltarem em segurança. Faleceu em 24 de fevereiro de 2020, com 101 anos. Em vez de ensinar física às meninas, deveríamos ensiná-las, desde cedo, que elas podem aprender tudo aquilo que quiserem. Essa fala vem de uma astrônoma que quebrou barreiras e buscou a liberdade e igualdade na educação. Vera Rubin nasceu em 1928. Ela adorava observar o céu quando era criança e construiu seu próprio telescópio com a ajuda de seu pai. Estudou astronomia na instituição Vassar College, onde era a única mulher da sua turma. Seus desafios na carreira acadêmica estavam só começando. Quando solicitou utilizar o Observatório Palomar, na Califórnia, foi impedida com a justificativa de que não havia banheiro feminino para cientistas mulheres. O que Vera Rubin fez foi conseguir uma autorização para acessar o local e recortar uma folha de papel em formato de saia para colar no banheiro do observatório. Rubin estudou mais de 60 diferentes galáxias espirais, dentre elas a galáxia de Andrômeda, vizinha da Via Láctea, e ao observar a velocidade das estrelas, conseguiu comprovar a existência de matéria escura. Caroline Shoemaker é uma astrônoma norte-americana nascida em 1929, também conhecida como a pessoa que descobriu o maior número de cometas até hoje, sendo 32 ao total e mais de 800 asteroides. Ela ganhou um notável reconhecimento após a descoberta do cometa Shoemaker-Levy 9, que foi dilacerado pela força gravitacional do planeta Júpiter. Recebeu o Prêmio Cientistas do Ano em 1995 e a Medalha de Realização Científica Excepcional da NASA em 1996. Ao contrário do que muitos acreditam, Shoemaker nunca demonstrou entusiasmo pela astronomia quando criança. Seu interesse na área veio após seu casamento com Dean Shoemaker. Caroline se emocionou pelo estudo e pelas observações e começou sua carreira de astrônoma aos 51 anos. Após a morte do marido em 1997, depois de se recuperar do acidente que ambos sofreram, permaneceu trabalhando no observatório até 2002. Atualmente está com 91 anos. Um pulsar é uma estrela de nêutrons que transforma energia rotacional em energia eletromagnética. Encontrar o primeiro pulsar foi algo tão incrível que a pesquisa recebeu o Prêmio Nobel em 1974. Jocelyn Bell Burnell, com 31 anos na época, foi a responsável pela descoberta. Mas ela foi excluída e, em seu lugar, quem recebeu o prêmio foi seu supervisor. Durante sua vida acadêmica, sofreu muitos preconceitos e deboches, mas seguiu estudando e pesquisando. Recebeu o Fundamental Physics Prize de 2018 e destinou o prêmio para auxiliar mulheres, minorias étnicas e estudantes refugiados a se tornarem pesquisadores em física. Atualmente, está com 77 anos. O telescópio espacial Hubble foi lançado ao espaço em 1990, graças a Nancy Grace Roman. Ela também é conhecida como a mãe do telescópio Hubble, pois auxiliou muito no desenvolvimento do projeto, além de ter feito parte da equipe idealizadora. Foi a primeira mulher da NASA a adquirir um cargo executivo. Durante sua carreira, foi educadora, palestrante e sempre incentivou e lutou por mais mulheres na ciência. Faleceu em 2018, com 93 anos. Está previsto que em 2025 seja lançado o telescópio espacial Nancy Grace Roman.
O equipamento que recebe o nome da cientista é considerado mais poderoso que o Hubble. O ano de 2019 trouxe mais um marco importante para a astrofísica. Pela primeira vez, conseguimos ver a imagem de um buraco negro, graças a Catherine Louise Bowman. A professora assistente do Instituto de Tecnologia da Califórnia nasceu em Indiana, Estados Unidos, em maio de 1989. Se formou na Universidade de Michigan e seguiu carreira na Universidade de Massachusetts. Seu entusiasmo começou ainda no ensino médio, quando ouviu pela primeira vez sobre o Event Horizon Telescope, um projeto para criar um grande conjunto de telescópios. Agora, vamos falar um pouco da participação das mulheres na exploração espacial. Valentina Vladimirovna Tereshkova é a primeira cosmonauta e a primeira mulher a ter ido ao espaço, em 16 de junho de 1963. Mae Carol Jemison, em 1987, foi a primeira mulher negra a ser admitida no programa de treinamento de astronautas da NASA e, em 1992, foi a primeira mulher negra a viajar para o espaço. Eileen Mary Collins é veterana de 4 missões espaciais e a primeira mulher a ser piloto e comandante de um ônibus espacial. Lu Yan foi a primeira taikonauta da China, lançada ao espaço em junho de 2012. Desde 1901, a Fundação Nobel reconhece pessoas que realizaram contribuições notáveis, pesquisas ou ações em benefício da humanidade. Na física, mais de 200 homens receberam o prêmio, enquanto apenas 4 mulheres foram contempladas. Em 1903, Marie Curie foi a primeira mulher laureada devido à descoberta da radiação e a única pessoa que recebeu 2 prêmios Nobel em 2 áreas distintas, física e química. Em 1963, Maria Goeppert-Mayer recebeu o prêmio por seu modelo para a estrutura do núcleo atômico. Em 2018, a física canadense Donna Strickland recebeu o Nobel por invenções inovadoras do campo da física do laser. Em outubro de 2020, a astrofísica Andrea Ghez é a 4ª mulher a receber o Prêmio Nobel da Física, ao lado de outros 2 astrônomos, devido às suas descobertas sobre buracos negros. Nas últimas décadas tem crescido a participação feminina em diversas áreas, mas nas ciências exatas esse número permanece muito baixo, principalmente na física. A história existe para ser contada e relembrada, pois é necessário olhar para esse passado científico repleto de preconceitos e dificuldades como algo que não deve ser repetido. Até quando será necessário relembrar o sofrimento e o esforço das mulheres para que elas possam ser reconhecidas e respeitadas? Imagine que você ama a ciência, estuda, trabalha e dedica muito tempo da sua vida pesquisando e resolve fazer divulgação científica. Para nós, mulheres, este caminho pode ser constrangedor, pois a maioria dos comentários não são sobre nosso trabalho, mas sobre nossa aparência física ou de conotação sexual. Fazemos divulgação científica nas redes sociais porque gostamos de compartilhar as nossas descobertas, bem como de estimular o interesse pela ciência. Entretanto, algumas vezes recebemos comentários desrespeitosos e isto é uma agressão que repudiamos veementemente. O preconceito de gênero não está apenas em excluir as mulheres do trabalho, está no modo como as tratam, como as olham e como não as valorizam. Os preconceitos de gênero e racial ainda predominam e essa realidade precisa mudar. Chegar em pleno século XXI é relembrar acontecimentos que ocorreram no século XVIII, para pedir por respeito e reflexo de uma sociedade com pouca valorização da ciência e milhares de mortes diárias. Mas queremos dizer para todas as mulheres, meninas e gurias que não desistam. Apesar desse mundo difícil, existem muitos projetos e incentivos para que vocês possam fazer o que quiserem.
Vocês são todas bem-vindas a participarem dessas atividades. A ciência é um sonho, é linda e vale a pena ser explorada, estudada e divulgada. Nunca deixem nada, nem ninguém impedirem vocês de fazerem o que quiserem. Nós podemos, nós somos capazes e estamos juntas para um mundo melhor, pois lugar de mulher é onde ela quiser.